Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de Evangelho no Lar. O Evangelho é sempre uma oportunidade valiosa para a gente começar muito bem o nosso dia. É uma oportunidade da gente exercitar a nossa mentalidade, sempre condizente com a esfera superior. Essa reflexão, ela é importante para a gente ter coerência, coesão, constância no nosso dia. Em tudo que a gente fizer, o Evangelho, ele é excelente instrumento de coordenação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações ao longo do nosso dia a dia. E hoje eu estou fazendo o Evangelho, como sempre de costume, é algo que eu sempre faço todos os dias, mas hoje em especial orando para os nossos irmãos e irmãs que estão passando por processos dolorosos, processos de desencarne. Nós tivemos aqui na minha cidade um número relativamente alto no que se refere à violência. Então, nós precisamos buscar ancorar nossa energia para ajudar a criar uma psicosfera um pouco mais agradável. E também para alguns dos meus irmãos e irmãs de caminhada que pedem orações e preces, então eu estou fazendo hoje em homenagem a esses meus irmãos. Sempre oriento a pegar um copo de água e deixar à disposição para que os bons espíritos possam fluidificar essa água que nós estaremos bebendo. Então, eu quero convidar nesse momento a todos fecharem os seus olhos e acalmando, tranquilizando sua mente, seus pensamentos, para que você possa observar a beleza do momento presente, observar com alegria a vida como ela se apresenta nas suas mais diversas facetas e nesse momento estar tranquila, serena, para receber a energia cósmica do universo na pessoa dos grandes e excelentes mestres ascensionados que passaram por esse planeta e tiveram com maestria a inteligência para demonstrar através da razão, através da coesão, da coerência, aquilo que eles precisaram passar adiante. Então, que Jesus abençoe cada um aqui presente e damos por iniciado o nosso Evangelho matinal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, deixa eu só desligar aqui, porque senão não vai ter sossego. Vamos lá. O livro é Mediunidade, né, que faz parte do programa. E aí nós paramos nos benefícios da prece, né? Então vamos lá. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora, concedendo-lhe a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por este meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá o direito de se queixar se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado a prece a força de resistir às tentações.
Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores que, pelos canais da intuição ou da inspiração, vêm sustentar o indivíduo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Esses espíritos assemelham-se, segundo André Luiz, aos transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento, da luz suprema à treva total e vice-versa. Temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. A ação da prece. Quando a pessoa ora, emite vibrações mentais que se espalham no fluido cósmico por intermédio das correntes do pensamento, cujos mecanismos são assim explicados pelo codificador. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e a da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. A maneira correta de orar. A oração apresenta em geral 3 características fundamentais anunciadas no Pai Nosso. Modelo de prece ensinado por Jesus: louvor, pedido e agradecimento. Allan Kardec analisa a importância desta oração. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si próprio. À medida que o ser humano evolui, reconhece a misericórdia e bondade divinas que o cumulam de bênçãos. Com esta compreensão, as suas orações perdem o caráter de peritórios, sendo caracterizadas por louvores e agradecimentos dirigidos ao Criador. Nessas condições, o Espiritismo nos ensina qual é a maneira correta de orar, que pode ser resumida nos itens que se seguem. Orar em secreto. Na seguinte passagem do Evangelho de Jesus, ensina que durante a oração a pessoa deve estabelecer um momento de sintonia ou de intimidade com o Criador, no qual não cabe qualquer tipo de exibicionismo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das suas largas para se mostrarem aos homens. Tu, porém, quando orardes, entra para o teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, se te recompensará. É importante compreender que a expressão orar em segredo não indica posicionamento físico ou postura especial, física ou mística. Representa apenas o estado de comunhão com Deus, mesmo que aquele que ora esteja a sós ou rodeado de uma multidão de pessoas. A prece outra coisa não é, senão, uma conversa que entretemos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre e Senhor. Com nossos amigos espirituais, é diálogo silencioso, humilde, contrito, revestido de unção e fervor, em que o Filho pequenino e imperfeito fala com o Pai, poderoso e bom, perfeição das perfeições. A oração deve ser simples, sem excessivo palavreado. Jesus orienta: orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes a necessidade antes de pedirdes a Ele. O significado dessa lição do Mestre está clara, conforme explica Kardec. Não é pela multiplicidade de palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. O poder da prece está no pensamento, não depende de palavras nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento.
A prece em comum tem a ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos chamassem juntos e em uníssono. A oração deve falar ao coração. Martins Peralva, citado Emmanuel, assinala a importância dos sentimentos quando em oração. Verdadeira prece não deve ser recitada, mas sentida. Não deve ser cômodo o processo de movimentação de lábios emoldurado, muitas vezes por belas palavras, mas uma expressão de sentimento vivo, real, a fim de realizemos legítima comunhão com a espiritualidade maior. A oração coletiva deve ser inteligível. A prece em conjunto possui força poderosa, conforme foi anteriormente anunciado, mas para isso é preciso ser realizada corretamente. O primeiro ponto a ser lembrado é que deve ser inteligível, como alerta o apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios. Se vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se há de compreender o que dizeis? Estareis falando ao vento? Existem no mundo não sei quantas espécies de linguagem, e nada carece de linguagem. Ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Se oro em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Que fazer, pois? Orarei com meu espírito, mas hei de orar também com a minha inteligência. A prece só tem valor, acrescenta Kardec, pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. E prossegue em suas argumentações. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de um amontoado de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Ora, a palavra que não é entendida não pode despertar ideia alguma. Será repetida como simples fórmula. Muitos oram por dever, alguns até por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Julga-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Para o Espiritismo, portanto, a prece realizada nas reuniões deve ser simples, objetiva e proferida em uma linguagem que facilite o entendimento de todos. A oração e as provações da vida. As provas e as expiações acontecem em decorrência da lei de causa e efeito, visto que os nossos sofrimentos resultam das nossas infrações às leis de Deus e que se as observações regularmente seríamos completamente felizes. A prece, contudo, tem o poder de amenizá-las, tornando suportáveis as agruras da existência, ainda que Jesus tenha afirmado: tudo quanto orardes e pedirdes, crede que o recebeste, e assim será para vós. Só um instante, gente, que eu tô olhando ali. Seria ilógico concluir essa máxima. Seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido, que basta pedir para obter. Como seria injusto acusar a providência se não atender a toda súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe o melhor do que nós o que é bom para nós. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Ante os desafios da vida, é importante que, ao orarmos, peçamos a Deus confiança, coragem, paciência, resignação, a fim de superarmos os obstáculos ou as dores das provações. Os bons espíritos virão em nosso auxílio, não há dúvida, inspirando-nos boas ideias e sentimentos, sem, contudo, impedir o cumprimento do planejamento reencarnatório. Aprendemos, dessa forma, mesmo perante as maiores dificuldades, a fazer a nossa parte, recebendo em contrapartida toda a proteção e amparo de Deus. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, conforme essa máxima.
Ajuda-te, o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer de sua parte. Oração e o perdão das ofensas. Ainda que sejamos catalogados como espíritos imperfeitos, é importante que, pelo menos durante a oração, demonstremos o nosso esforço de melhoria espiritual. Lembrar que devemos aprender a perdoar, purificar a alma de qualquer sentimento infeliz e a agir segundo os preceitos da caridade, como ensina Jesus. E quando estiveres orando, perdoai. Se tenhas algo contra alguém, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas transgressões. A prece na reunião mediúnica. O Espiritismo aconselha o hábito da prece em todas as suas reuniões, não somente nas mediúnicas, e há uma razão de ser para esta prática. Se o Espiritismo proclama sua utilidade, não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o modo de ação. Por outro lado, não devemos esquecer o ensinamento do Cristo, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, aí estou no meio deles. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta que se achem materialmente justas. É preciso que o estejam espiritualmente pela comunhão de intenção e de ideais para o bem. Belas palavras acima. Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois em vez de 2 ou 3 poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Nesse sentido, vale destacar que a reunião mediúnica é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força ele terá. A prece não só harmoniza a reunião mediúnica, mas favorece a sua homogeneidade, por tornar o ambiente favorável à manifestação dos espíritos, sobretudo dos mais necessitados de socorro, pois, chegando a um meio que se lhe seja completamente simpático, o espírito se sentirá mais à vontade. Por outro lado, a prece beneficia o entendimento dos espíritos que sofrem e dos que fazem sofrer com os obsessores. Às vezes, o diálogo com determinados espíritos é muito penoso, sobretudo quando se encontram presos a ideias fixas ou acontecimentos que lhes produzem graves traumas, como é a situação comum dos suicidas. Nessas condições, a prece não só é indicada como representa um ato de caridade, de amor ao próximo. Os espíritos sofredores reclamam as preces e estas lhes são proveitosas porque, verificando que há quem pense nelas, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Os reanima, incuta-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e pode lhes desviar do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não pode apenas aliviar, como também abreviar sofrimentos. Com certeza. E o próximo capítulo que a gente vai entrar é classificação da mediunidade e efeitos físicos. Então, né, gente? Deixa eu dar uma paradinha aqui, deixa eu voltar. Vamos lá. Esse capítulo vem falar sobre uma coisa, um instrumento fundamental de reparação dos nossos problemas de moralidade, qual seja a oração. A oração, a prece, ela tem uma distinção, né? Uma coisa é oração, outra coisa é prece. Normalmente as orações, elas são escritas, né? Elas são decoradas. Vamos citar um exemplo. Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas, são orações que vêm já de uma história, né? E que estão escritas para a gente ler. Já foram criadas por outros espíritos e nós repetimos. A prece, vamos dizer, a prece individual, ela já é uma forma de nós entrarmos em contato com o Criador, estabelecermos um diálogo com o nosso Criador. E esse diálogo, ele é um diálogo que tem que ser palpado na calma. Então, quando você estiver em prece, sereniza seus pensamentos, acalma a sua mente, os seus sentimentos,
para que você esteja aberto para receber essa energia que provém do Criador. Porque é uma união que você estabelece com o Criador. E aqui ele até vem falar formas de orar, mas eu vou discordar um pouquinho. Porque eu já tenho o meu sistema de preces e para mim ele é eficaz. Cada um vai ter o seu sistema de preces. Ele diz aqui que a gente tem que evitar muito palavreado, tem que evitar falar demais, tem que ser mais objetivo. Eu discordo. Por que eu discordo? Porque a prece é o momento que você tem para conversar com Deus. Então não tem problema se você quiser demorar 10, 20, 30, uma hora, um dia para conversar com Ele. Quanto mais você fizer, melhor é. Porque essa energia que você está recebendo, ela vai reverberar nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas ações. Se você tá gastando mais tempo orando do que pensando mal no outro, julgando o outro, isso é válido. Então a gente tem que começar a mudar essa ideia de que, não, peraí, eu tenho que rezar assim, assim. Não existe isso. Não existe isso de ficar regrando a sua forma de rezar. Se você regrar a sua forma de rezar, você perde o sentido da reza. Você perde total o sentido da prece. Então, a minha percepção ela vai um pouco contra ao que está escrito aqui. Eu, ao longo de diversas vezes e durante 15 anos da minha existência aí, buscando, porque eu sempre busquei muito isso, a espiritualidade, o espiritismo, as doutrinas filosóficas, tanto orientais quanto ocidentais, sempre foi muito válido tudo o que a gente absorve, que for de conteúdo produtivo, que for de conteúdo construtivo, nos auxilia a verdadeiramente compreender mais o que se passa no coração e na mente do Criador. Então, entrar na mente de Deus é verdadeiramente isso, entrar na mente de Deus. Mas, Samanta, o que a prece me auxilia? Você entra na mente do Criador. E quer coisa mais poderosa do que isso na sua existência, você entrar na mente do Criador? Então, é fundamental nós buscarmos a validação das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, ancorados no Evangelho do Mestre Jesus. Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, é o ser mais evoluído que passou por esse planeta e enquanto ele esteve aqui, ele demonstrou por vias da sua faculdade de exercício que a prece é o instrumento que vai curar qualquer ferida. Então ele mostrava ao público como fazer isso. Era uma conversa simples, era uma conversa serena, tinha muito amor envolvido, muita entrega. Mostrava-se que não é um bicho de 7 cabeças. Como é que eu vou rezar? Tá, peraí, deixa eu ler isso aqui que eu tô rezando. Então tá, Ave Maria. Não, gente, não é assim, sabe? É sentindo o poder da prece em você e sentindo a naturalidade que vem das suas palavras. Quantas vezes eu já passei por momentos difíceis, momentos de dores, momentos de doenças. É comum que o ser humano busque mais a prece em momentos de dor, né? Então, quantas vezes isso se fez acontecer e eu naquela angústia ali, naquela tristeza, naquela vontade de eliminar aquele sentimento dentro de mim, eu olhava para o céu, eu olhava para os passarinhos e olha que ouvir os passarinhos tem um benefício extraordinário para nós. E às vezes eu só ouvia e aquilo ressoava em mim numa intensidade tal que de repente eu não precisava nem proferir uma palavra, porque aquele momento já estava suficientemente forte em mim para transformar a minha energia. Então, o que eu digo a vocês tô colocando aqui
Hum. Ó. Eu tô até colocando aqui o, o som dos passarinhos para vocês entenderem a importância que é de ouvir os passarinhos. Olha, só escuta, é relaxante. É muito relaxante, muito relaxante. Mas vamos lá, o que eu queria dizer é, às vezes não é muito sobre falar, às vezes é muito sobre ouvir, às vezes não é muito sobre exortar, é sobre sentir. Porque quanto mais a gente sente o contato com a natureza, quanto mais a gente se dedica a apreciar a beleza do momento presente, mais a gente vai entrar em ressonância harmônica com o nosso Criador. Então a prece, seja a prece que você quiser fazer, do seu coração, se a sua prece for ouvir passarinhos, se a sua prece for meditar, se a sua prece for andar, caminhar, se a sua prece for conversar com o Criador, conversar consigo mesmo, conversar com a energia ou Deus que você imagina na sua mente, não tem importância. Siga o que está no seu coração, faça o que te apraz. Não se limita a códigos, a limitações, a escrituras. Faça o que o seu coração ressoa e que tem sentido, significado. Porque não é sobre o que o outro diz, não é sobre o que as leis determinam humanas, é sobre o que você está sentindo no seu coração. Sempre foi sobre isso. Então, ancora essa energia no mais alto grau e nível, para que você cada vez mais vá consumindo um conteúdo que vá te acrescentar. Se for para te acrescentar, vá. Se for para te limitar, aí já muda a figura, muda tudo, né? Então, para finalizar, eu trouxe uma oração, Essa oração, eu diria que é uma das orações mais poderosas que já foram, que vieram para nós aqui, humanidade. Então, nós vamos ouvir, eu vou aumentar ela aqui, nós vamos ouvir, e você vai ficar numa posição confortável e vai respirar. Respira e sente, tá? Essa oração. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam.
Senhor. Uma mesa diante daqueles que se julgam meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E habitarei na casa do Altíssimo para todo sempre. E assim seja. Então, que assim seja, que nós possamos cultivar a beleza dessa prece em nossas vidas. E que Jesus abençoe cada um de vocês. Fique em paz. Assim seja. Graças a Deus.